E aí pessoal, hoje vamos dar início à nossa 13ª aula. E hoje trouxe essa treliça biapoiada. Porém, essa treliça não tem como resolver pelo método dos nós, e sim apenas pelo método das seções, que é um método geral, que é um método no qual podemos resolver qualquer tipo de treliça. Bem, vamos dar início aqui, visualizando nossas reações de apoio. No apoio fixo temos EY e EX, e no apoio móvel apenas FY. Podemos agora calcular nossa determinação geométrica, sabendo que Bn é igual a 3 vezes o número de chapa mais 2 vezes o número de nós, aonde não temos nenhuma chapa, pois consideramos barras em treliça, está sujeito apenas ao esforço normal. Então Bn é igual a 3 vezes 0 mais 2 vezes o número de nós. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 nós. Temos aqui 12 barras. E as barras existentes, nós vamos ter que BE é igual a as barras estruturais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais as barras nos apoios, 3, logo 12 barras. Temos uma estrutura B é igual a Bn, uma estrutura isostática. Bem, calculada a determinação geométrica, vamos calcular agora as reações de apoio, recorrendo às equações do equilíbrio. O somatório das forças horizontais igual a 0 e o somatório das forças verticais igual a 0 e o somatório do momento no ponto A, onde temos mais incógnitas. Agora podemos calcular aqui. Na horizontal temos EX menos 1, que também está na horizontal, igual a 0. Na vertical temos EY, temos FY e temos 1. Menos 1 igual a 0. Agora podemos calcular o momento. Momento no ponto A, temos o momento provocado por FY, que é um momento positivo, vezes a distância, que é 6. Temos o momento provocado por a força de 1, que também é positivo, vezes a distância, que é 3, e esse 1 está na linha de ação, não provoca momento, tudo isso igual a 0. Temos que FY vai ser igual a 3 dividido por 6, FY negativo igual a menos meio. Achado o valor para FY, vamos substituir na equação de cima e encontrar o valor para EY. Então temos que EY é igual a menos meio, vai dar 1,5, passa para o outro lado, fica positivo. Isso aqui, quilonewton. E aqui o nosso EX igual a 1 kN. Então aqui encontramos os valores para nossas incógnitas, as reações de apoio. Então, depois de calculadas as reações de apoio, aqui nós tivemos
nosso é y, é x e f de y. Sabemos que o nosso Fx foi igual a 1 kN. Sabemos também que o nosso EY foi 1,5 e o nosso f de y igual a meio menos meio. Sabendo disso, podemos ir para o método das seções. No que consiste o método das seções? O método da seção consiste em seccionar nossa estrutura de uma forma que atravesse a estrutura de um lado ao outro. Tipo, se a gente partir daqui, nossa primeira seção, temos que atravessar toda a estrutura. Se partirmos daqui para aqui, temos que atravessar toda a estrutura. Por exemplo, não podemos chegar aqui e cortar essa barra e a nossa seção foi aqui. Isso não pode acontecer nesse método. Ou seja, sempre atravessando a estrutura de um lado ao outro, independente de onde seja seu corte. Por que essa estrutura não podemos resolver pelo método dos nós? Bem, se analisarmos qualquer nó que formos pegar aqui, vamos ter 3 barras, ou seja, 3 incógnitas. Então, pelo método dos nós, não podemos resolver esse exercício, pois para poder calcular pelo método dos nós, temos que ter apenas 2 incógnitas. Então aqui, a opção para ser resolvida, ou seja, o método a ser resolvido essa estrutura, pelo método das seções, que é o qual nós resolvemos todos os tipos de estruturas. Então, aqui podemos partir para nossa primeira seção, na qual eu determinei nossa seção onde eu secciono a nossa estrutura nesse ponto, na qual eu vou pegar a 1 barra, 2 barras, 3 barras. Lembrando também, pessoal, que no método das seções, o máximo de barras que eu posso cortar são 3, até porque nós só temos 3 equações de equilíbrio, que são as que nós vamos usar. Por exemplo, se eu fosse cortar essa seção nesse ponto, eu ia pegar essa barra, essa e essa. Não poderia, porque eu ficaria com 4 incógnitas. Ou seja, eu precisaria de 4 equações para resolver esse exercício. E nós não temos 4 equações, temos apenas 3. Então, no máximo, 3 barras, seccionando a estrutura por completa. Isso é em que se consiste o nosso método das seções. Então, o nosso S1, nós vamos ter aqui para o S1, nós vamos desenhar tudo que está abaixo da seção. Por exemplo, eu fiz a seção aqui, eu vou desenhar o que está abaixo da seção. O que está abaixo da seção, eu vou ter isso aqui. Nós temos isso, temos as nossas reações. É Y e é X, e aqui o nosso F de Y. E em cada barra temos as forças normais, derivadas das barras, que as forças estão atuando ali em cada barra para essa treliça. Então temos aqui N que vai de E para A, vou considerar N EA, aqui NDC, e aqui NFB. Agora podemos calcular nossas forças normais através das forças de equilíbrio. Somatório das forças horizontais igual a 0, somatório das forças verticais igual a 0, e nesse caso o somatório do momento no ponto E, que o nosso ponto E se encontra aqui, igual a 0. Veja que temos 3 incógnitas, 3 equações, então podemos resolver esse exercício. Então aqui na horizontal nós vamos ter EX positivo menos a decomposição da força de NDC, a decomposição dela na horizontal, sua representante na horizontal.
Então aqui nós vamos ter que encontrar primeiro esse ângulo, que eu vou chamar de θ. No nosso θ vai ser igual a tangente a menos 1 do seu cateto oposto, que é 1, sobre o seu cateto adjacente, que é 2. Então nós vamos ter aqui um θ igual a, fazendo aqui, tangente a menos 1 de 1 a dividir por 2 igual a 26,56. Nosso θ é igual a 26,56 graus. Agora, sabendo disso, partimos para o nosso cálculo. Aqui então vamos ter menos NDC vezes o cosseno do ângulo, porque se você notar o ângulo θ está nesse ponto. Sua horizontal está colada com o ângulo vezes o cosseno de θ igual a 0, pois não tem mais nenhuma força na horizontal. Agora vamos calcular as forças verticais. Na vertical nós temos Y, nós temos F de Y, nós temos NEA, que já está na vertical, NEA, e nós temos NFB. E temos ainda a decomposição de NDC na vertical, que também vai ser positivo, mais NDC vezes o seno de θ, tudo isso igual a 0. Agora vamos calcular o momento no ponto E. Sabemos que nem EX, EY e NEA não provocam momento nesse ponto, pois estão na linha de ação desse ponto. Então vamos calcular aqui o momento para esse ponto, que vai ser Fy, a força de Y está provocando um momento positivo, vezes a distância, que é 6. NFB também está provocando o mesmo momento, mais NFB vezes a distância, que é 6. E a decomposição de NFB na horizontal, se você notar em relação a esse ponto na horizontal, ele está na linha de ação. Então na horizontal não vai provocar momento. Já a sua decomposição na vertical vai provocar um momento nesse ponto, que vai ser mais NDC vezes o cosseno, o seno do ângulo, que é a sua decomposição, vezes a distância, que é 6, tudo isso igual a 0. Agora podemos achar o valor para NDC, já que temos o valor da incógnita é x. Então, substituindo aqui, nós vamos ter que NDC é igual a o nosso EX, que foi 1 dividido pelo cosseno de 26,56. 1,11 é o valor para nosso NDC. 1,11 kN. Agora podemos substituir NDC nessa primeira equação e achar, na equação de baixo, e achar o valor para NFB. Então nosso NFB vai ser igual, então nosso FB vai ser FY menos 0,5 vezes 6 mais 1,11 vezes o seno de 26,56 vezes 6. Passa para o outro lado, dividido por 6. Aproximadamente 0 kN. Bem, encontrado o valor para NFB, vamos substituir na equação do meio e encontrar o valor para NEA.
Então NEA vai ser igual a EY, que é 1.5, EY mais FY, que é menos 0,5, mais NEA, que é o que nós estamos encontrando, NFB, que foi 0, mais NDC vezes o seno do ângulo. Nosso NDC foi mais 1.11 vezes o seno de 26,56, 1,5. Então o nosso N é a 1,5, aproximadamente menos 1,5, que eu vou jogar para o outro lado, 1,5 kN. Então aqui encontramos os valores para essas três barras, ou seja, encontramos o valor para essa barra, seus valores de suas forças axiais nessas devidas barras. Agora podemos partir para uma próxima seção, selecionando a seção na qual temos barras na qual não temos o valor. Por exemplo, podemos determinar essa seção, nossa seção 2, e eu vou analisar a seção abaixo dela, ou seja, eu vou ter o que na nossa seção 2? Para a nossa seção 2, nós vamos ter basicamente isso aqui. Vamos ter nossas forças, nossas reações de apoio, EY e EX. E vamos ter as nossas normais saindo nas barras, que é N é A, aqui nós vamos ter N é D e por último N é F. Se notarmos aqui agora, é basicamente um cálculo pelo método dos nós. Por quê? Porque nós já temos o valor para a incógnita N é A, e aqui vamos ficar apenas com duas incógnitas na qual não temos os valores, na qual não sabemos os valores. Então precisamos aqui agora apenas de duas equações de equilíbrio, que é a somatória das forças horizontais igual a 0 e o somatório das forças verticais igual a 0. Para essa resolução, porque já sabemos o valor de N é A. Então, nas forças horizontais nós vamos ter EX, nós vamos ter mais NEF, mais NEF, e vamos ter a decomposição de NED, que está na horizontal. Então, para isso, precisamos saber o valor desse ângulo alfa. O nosso ângulo alfa vai ser igual a tangente a menos 1 do seu cateto oposto, que é 1, sobre o seu cateto adjacente, que vai 2, 2, 4. 1 sobre 4. Então, nosso ângulo alfa vai ser igual, aqui fazendo, nós vamos ter que alfa igual a tangente a menos 1 de 1 a dividir por 4, 14,03. Então, nosso alfa é 14,03 graus. Agora que já temos o valor para o nosso ângulo, que está aqui, alfa, podemos fazer a decomposição de NED mais NED vezes o cosseno de alfa, igual a 0. E nossas forças verticais, vamos ter o próprio EY, vamos ter NEA, que está na vertical também, NEA, e vamos ter a decomposição de NED, que não está nem na horizontal nem na vertical, só a decomposição na vertical, que também vai ser positivo porque ela está apontando para cima. NED
vezes o seno de alfa igual a zero. Então aqui podemos encontrar o valor para NEA. Então nosso NEA vai ser igual, substituindo, aliás, nosso NEA nós vamos chamar NED. NEA nós já encontramos na equação anterior. Então, substituindo os valores, eu vou ter EY, que foi 1,5, mais NEA, que foi menos 1,5, menos 1,5, 0. Vou passar para o outro lado, vai continuar 0, vou dividir pelo seno, qualquer número dividido por ele mesmo vai ser igual a 0. Então, NED é igual a 0 kN. E agora, substituindo NED aqui em cima, vamos achar NEF. O valor para NEF vai ser igual, substituindo, o nosso EX foi 1, mais NED, que foi 0, vezes 0, isso aqui a gente vai eliminar, que NED foi 0. Então, o nosso NEF vai ser igual a menos 1 kN. Então, achamos o valor para NEF e NED. Agora, vamos fazer aqui nossa terceira seção. Está aqui nesse ponto. Seção 3. Para a nossa seção 3, nós vamos ter basicamente um método dos nós. Então, na nossa seção 3, nós vamos ter aqui nossa estrutura. Nós vamos ter a força de Fy, vamos ter as forças normais saindo dos seus eixos, que eu vou chamar de NFB. Aqui eu vou chamar de NFD. E aqui eu vou chamar de NFE. Aqui basicamente a mesma coisa. Nós já temos os valores para algumas incógnitas, por exemplo, NFB e NEF. Vamos precisar fazer apenas o somatório das forças ou na horizontal ou na vertical. Nem precisa fazer duas equações, porque nós só temos uma incógnita. Então, tanto faz um somatório vertical como horizontal, a gente vai encontrar o valor para NFD. Então, somatório das forças horizontais igual a 0. Nós vamos ter aqui que na horizontal esse ângulo que é θ. Então, na horizontal nós temos menos FE, NFE, porque está apontando para lá, menos NFD, que é a sua decomposição na horizontal, vezes o cosseno de θ, igual a 0. Então aqui podemos achar o valor para NFD. Nosso NFD vai ser igual menos FE, que foi nosso NFE, menos 1. Então menos com menos fica mais. Então 1 a dividir pelo cosseno de θ, que é 26,56. 1,11. Então achamos o valor para NFD 1,11 kN. Então, pessoal, se a gente fizer o somatório das forças verticais, tem que bater o mesmo valor para NFD. Então, tanto faz fazer aqui nesse ponto vertical como horizontal. Bem, agora vamos determinar a nossa próxima seção, até porque já encontramos o valor para NFD. Então está faltando essa barra, faltam 3 barras, que são as barras superiores. Então podemos
determinar uma nova seção aqui, chamá-la de S4. Então, no nosso S4, nós vamos ter basicamente isso. S4 tem basicamente isso aqui. Uma força de 1 está aplicada aqui nesse ponto e suas normais saindo, suas barras. Aqui eu vou chamar de N AE, N AC e aqui N AB. Lembrando que já temos o valor para N AE. E se você notar aqui, precisamos desse ângulo, nesse ponto. Esse ângulo vai ser igual a θ, porque eles são uns ângulos opostos aqui para essa. Quando duas paralelas é cortado por uma reta que esteja inclinada, esses ângulos são iguais, os ângulos internos são iguais. Então, considerando aqui, o ângulo θ está aqui também, para essa estrutura. Então, sabendo disso, podemos calcular nosso somatório das forças horizontais igual a 0, somatório das forças verticais igual a 0. Aqui nós só vamos ficar com duas incógnitas, porque temos o valor para N a E. Então, duas equações. Eu vou ter na horizontal NAB, e vou ter a decomposição de NAC também na horizontal, mais NAC vezes o cosseno de θ. O cosseno de θ porque só a decomposição na horizontal, só a representante na horizontal está com o ângulo. E na vertical nós vamos ter menos 1, porque está de cima para baixo, vamos ter menos NAE, porque também está de cima para baixo, e menos a decomposição na vertical de NAC. Então, NAC vezes o seno de θ. Tudo isso igual a 0. Então, aqui embaixo nós podemos encontrar o valor para NAC. Que nós já temos o valor de NAE. NAC vai ser igual a menos 1 menos NAE. O nosso NAE foi menos 1,5, então vai ficar positivo, mais 1,5, 0,5, vou passar para o outro lado, dividir pelo seno de 26,56. Então 1,11 é o valor para NAC. O nosso NAC 1,11 quilonewtons. E o valor agora para NAB, podemos substituir NAC lá em cima. Nosso NAB vai ser igual a 1,11 vezes o cosseno do ângulo. Então 1,11 vezes o cosseno de 26,56. Jogo para o outro lado, 0,99. Menos 0,99 ou então menos 1 kN, aproximadamente menos 1 kN. Agora encontramos os valores para essa barra NAC e NAB. Fica faltando apenas NBC, que aqui nós vamos fazer uma última seção, S5. Então, no nosso S5 nós vamos ter basicamente isso aqui. E aqui nós vamos ter uma força que está sendo aplicada aqui de 1. Vamos ter as suas normais saindo do seu eixo, que aqui vai ser NBF. Aqui NBC, que é o que estamos procurando, e aqui NBA. E temos um ângulo também aqui, que é o ângulo alfa, que é o mesmo ângulo
Se você notar, cai na mesma situação. Ângulo alfa, cateto oposto 1, cateto oposto 1, cateto adjacente 4. Então, adjacente 4, então 1 sobre 4, continuamos aqui com o mesmo ângulo alfa. E aqui também, pessoal, se você notar, nós já temos o valor para NBA e NBF. Só estamos procurando NBC, então vamos precisar apenas de uma equação das forças horizontais. Aí você escolhe da força horizontal, somatório das forças horizontais ou somatório das forças verticais. Vamos ter que bater os mesmos valores. Então na horizontal nós temos menos 1, que é essa força, menos NBA e menos a decomposição de NBC. NBC vezes o cosseno de alfa, igual a zero. O cosseno, porque se você notar a sua decomposição que vai estar aqui de NBC, vai estar aqui, vai estar colado com o ângulo alfa. Então, fazendo aqui, para encontrar o valor para a nossa última barra, nós temos que menos 1, menos NBA, que foi positivo, então, mais 1, 0. Vou jogar para o outro lado, vou dividir, então, NBC igual a 0. NBC igual a 0 kN. Então, finalizando aqui, encontramos o valor para a nossa última barra, que foi NBC. Então aqui, substituindo aqui, encontramos os valores para todas as nossas barras, na qual NDC foi 1,1 para essa barra, NFB foi 0, essa barra foi 0, NEA menos 1,5, menos 1,5, NED foi 0, NEF menos 1, aqui menos 1, aqui também foi 0, essa NCD também foi 0, aqui em cima também menos 1, NAB menos 1. Então, pessoal, aqui estão os valores para nossas barras, ou seja, temos barras comprimidas e barras tracionadas, e aqui também foi tudo 1,11 para essas barras, ou seja, as barras negativas estão sendo comprimidas e as barras positivas estão sendo tracionadas. Então, pessoal, a barra com os valores 0, sabemos que não pode ser retirada, porque elas são barras estruturais. Se retirarmos essas barras, caímos numa estrutura hipoestática, na qual não podemos resolver. Então, os valores são 0, mas essas barras têm funções estruturais, jamais podem ser retiradas. E, resumidamente, o método das seções resume em seccionar nossa estrutura, na qual podemos pegar no máximo 3 barras, e jamais podemos seccionar até a metade, sempre atravessando a estrutura inteira, pegando 3 barras. Por que 3 barras? Porque temos 3 barras, 3 incógnitas, e para o método das seções temos 3 equações, que é o somatório das forças verticais, somatório das forças horizontais e o somatório do momento, no qual podemos assim resolver essas incógnitas, achar essas incógnitas. Então consiste nisso. Se, por exemplo, essa estrutura, em cada nó nós vamos ter 3 barras, então jamais poderíamos resolver pelo método dos nós. Por quê? Porque o método dos nós só nos dá duas equações. Então recorremos ao método geral, que é o método das seções. E para fechar, vimos essa estrutura na qual conseguimos resolver pelo método das seções. Se você gostou, deixe seu like. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E até a próxima.